Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, primeiro da semana, estando fechada por meio dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou, pondo-se no meio deles, e disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebeu o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhe: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo de marcas nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estendeu a sua mão, colocou-a no seu lado e disse: não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus disse: acreditastes porque me vistes. Bem-aventurados os que irão sem ter visto. Jesus realizou muitos outros milagres, sinais, diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, cai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãos, nós estamos no segundo domingo da Páscoa, que também é chamado Domingo da Misericórdia. Nesse evangelho, que é muito lindo, ele é muito maravilhoso, podemos assim dizer, que se passa domingo à noite. Então, Jesus morreu na sexta-feira, sábado está sepultado, domingo pela manhã ressuscita dentre os mortos, aparece para Maria Madalena, chega Pedro e Tiago, Pedro e João, e vem que as roupas não estão lá, está dobrado no canto à parte e o corpo do Senhor não está lá. Então, eles acreditaram, o Senhor ressuscitou. E domingo, pela noite, enquanto também temos a aparição de Emaús, como está em Lucas, no capítulo 24, temos contrapartida essa situação, essa aparição de Jesus para os 10, né? Porque justamente Judas Iscariotes havia se matado e Tomé não estava no meio deles. E nosso Senhor, que coisa interessante, queridos irmãos, ele vem dizer o seguinte: primeiro, ele aparece. Então, ele ressuscita com seu corpo, o corpo que ele recebeu da Virgem Maria, o corpo que sofreu a paixão, mas um corpo de carne e osso, um corpo com características novas, este corpo que está no céu, que também está o Santíssimo Sacramento por trás, por debaixo do véu do sacramento. Como a Virgem Maria também, então no céu temos o corpo masculino glorioso e o corpo feminino, que é da Virgem Maria também no céu, que é uma antecipação do que vai acontecer conosco. Então nós temos este corpo material, mortal, fadado à corrupção. Então, com a nossa morte, temos o juízo particular, como nos ensina Hebreus 9:27, foi dado aos homens morrer apenas uma vez e depois vem o juízo. Então, não existe encarnação. Essa vida é única, irrepetível e decisiva. Temos o céu, estar com Deus, eternidade. O inferno, que está afastado de Deus. E o purgatório, que são aqueles que estão salvos, mas tem ainda uma purificação a ser feita, realizada, antes de adentrar no céu e contemplar Deus face a face. Porém, é uma situação intermediária. E no final dos tempos, quando Jesus Cristo voltar pela segunda vez, o que a gente chama de parousia, vai acontecer a ressurreição da carne. Então, aqueles que ressuscitaram, estão no céu, vão ressuscitar em corpo de glória, os condenados em corpo de condenação. Esse corpo de Jesus, que tem claridade, ou seja, um corpo luminoso, cheio de glória, age como que passa de um lugar a outro no piscar de olhos, sutil, que pode passar entre paredes, entre muros, não está preso
a categorias de espaço e de tempo, um corpo também impassível que não sofre as dores que nosso corpo sofre. Então, primeiro isso, ele aparece. Segundo, ele diz, receber o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é dom de Deus, é fruto derramado sobre nós da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição. E ele fala a paz. Do hebraico é shalom, que significa o desejo de felicidade. Não é meramente a paz enquanto ausência de conflito, mas é muito mais que isso. E essa paz, esse shalom de Deus, comunicado por Jesus ressuscitado pelo Espírito Santo, ele é fruto da reconciliação. Então, quando nós, homens, nos reconciliamos com Deus, quando reconciliamos com os irmãos, quando nos reconciliamos consigo, daí a importância do perdão. Pedir perdão a Deus na confissão, pedir perdão aos irmãos se ofendi alguém, perdoá-los e também me perdoar. E aqui Jesus vem dizer assim: o pecado que vocês perdoarem serão perdoados, quem vocês não perdoarem não serão perdoados. Então Jesus institui aqui o sacramento da confissão. Jesus tinha apóstolos e discípulos, né? Todo apóstolo era discípulo, nem todo discípulo era apóstolo. Qual a diferença de um e de outro, padre? Que ao apóstolo, o enviado, apostolar é isso, ele deu poder na quinta-feira santa, de consagrar o corpo e o sangue dele, no domingo da Páscoa, de perdoar os pecados. Esse poder que foi transmitido ao longo dos séculos, pela imposição das mãos dos apóstolos aos bispos, dos bispos a outros bispos e em grau inferior a nós presbíteros, os padres, ao longo dos séculos pelo sacramento da ordem. Daí que esse é o fundamento da confissão bíblico, do qual realmente o sacerdote e mais ainda o bispo, que é sucessor dos apóstolos, tem o poder, em nome de Jesus, em nome da Trindade Santíssima, de atar e desatar, de reter ou perdoar os pecados daqueles que pecaram, que cometeram pecados, depois do batismo. Pelo que não está aqui Tomé. E Tomé não acreditou no testemunho da igreja, porque os apóstolos disseram: o Senhor apareceu e está ressuscitado. Daí que nós vemos o poder do testemunho da igreja, porque a igreja é o corpo místico de Jesus. Não podemos separar a igreja de Jesus, é uma realidade única. Por mais que o protestantismo venha tentar separar, queremos Jesus, mas não queremos igreja. Não tem como separar, porque ele instituiu, ele deixou uma igreja que é a continuação histórica dele, podemos assim dizer, entre nós, na humanidade. E na segunda vez ele aparece e ele toma o dedo de Tomé, e Tomé cai estupefado e diz: meu Senhor e meu Deus. Tomé professa a fé na divindade de Jesus, afirma que ele é o Kyrios, ele é o Senhor e ele é Deus. Só Deus pode ressuscitar. Queridos irmãos, e essa misericórdia, domingo da misericórdia, essa misericórdia que Jesus, numa revelação particular, já começa com Santa Maria Margarida Alacoque, em 1645, em Pará de Lemoniac, quando Jesus aparece para sua irmã e diz: eis aqui meu coração, Margarida, que tanto ama os homens e é tão pouco amado por eles. E Jesus pede reparação. Reparação é amar por aqueles que não amam, das ofensas cometidas contra o coração dele. Pede a Margarida Alacoque. Depois, amar a esperança de Jesus, a devoção ao amor misericordioso no século XX e, por fim, a Santa Faustina Kowalska. Jesus ensinou o texto da misericórdia, Jesus ensinou a jaculatória: Jesus, eu confio em vós. Jesus ensinou o rosário e Jesus disse para ela, uma santa que viveu em plena Segunda Guerra Mundial, uma polonesa, que fosse instituída a festa da misericórdia. Misericórdia é o amor de Deus frente à nossa miséria. Miserere significa dor, coração. É a dor de Deus. Este Deus que nos ama com o coração de mãe, apesar de ser pai. Quando diz o profeta Isaías: pode uma mulher esquecer dos seus filhos? E eu que sou o Senhor, não esquecerei de ti, porque eu tenho o seu nome gravado nas palmas da minha mão. O termo que se usa do hebraico, rahamim, ou seja, o amor de útero, o amor que é visceral. O Senhor nos ama e quer nos salvar. Que este Deus eterno e todo-poderoso vos abençoe e vos guarde, pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, a Senhora da Misericórdia, de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Jesus, eu confio em vós.